E aí gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Meus Monólogos. E no vídeo de hoje eu resolvi aqui fazer então a análise do episódio 1 da terceira temporada de The Flash, que no momento é minha série favorita, de um dos meus heróis favoritos. Espero que vocês gostem do vídeo. Então eu acho que eu vou ter que dividir essa análise em duas partes, porque o episódio tem 42 minutos mais ou menos. E se fosse fazer isso ia ficar grande demais, então vamos logo pra não ficar muito grande o vídeo, ok? Então, bora! Então o episódio começa com a cena final da segunda temporada, que é o Barry e a Iris sentados na escada, assim, na casa dela, e conversando, né? Aí ele fala que todas as pessoas que ele amava haviam sido tiradas dele. E daí ela diz assim que ele sofreu muito com tudo e não importa o que ele tivesse que fazer, que ela queria que ele fizesse isso. E a gente vê eles num momento muito assim, muito pessoal, digamos assim, em que eles estão numa conversa muito mais próxima. E ela aconselha o Barry, ela sabe por tudo que ele passou e sabe o quão forte ele teve que ser com tudo isso. Então ela fala isso pra ele, aí ela entra pra casa. Então ele corre pela rua e volta no tempo. E nisso ele salva a mãe dele do flash reverso, né? Naquela cena que a gente já viu, aqueles flashbacks. E daí começa o episódio de fato. Então o episódio começa com uma nova linha do tempo, digamos assim, graças ao Barry, porque ele salvou a mãe dele de ser assassinada pelo flash reverso. Nessa nova linha do tempo, o episódio começa com a Iris no café, se eu não me engano. Ela chega no café e o Barry tá indo em direção a ela pra tentar falar com ela, já que nessa linha do tempo ela não conhece ele ainda. E enquanto ele tá se aproximando dela, a TV lá do café liga e aí vem com um plantão de notícia falando que a cidade está sendo novamente aterrorizada por um novo vilão chamado O Rival, que ele tá aterrorizando lá a cidade pra tentar mostrar que ele é o mais rápido dali. E esse O Rival, ele parece ser o novo vilão dessa nova linha do tempo de Flash. Então o Barry meio que desiste de falar com a Iris, então ele sai correndo do café e vai em direção onde esse vilão, o Rival, tá lutando com um novo super-herói que ele é meio que conhecido ali como... ele é o Flash, sabe? Esse novo herói que tá ali lutando com o rival, ele é o Flash dessa nova linha do... Tá, chegando lá o Barry fica parado assim, meio que eu de telespectador da luta. Ele tá totalmente despreocupado, ele tá todo sorridente enquanto vê a luta. E esse novo vilão, ele tá lá assim de frente com esse novo herói e reclamando por ele não ter nenhum rival em especial, sabe? Então ele começa a rodopiar e aí ele lança vários raios que acertam o carro de polícia e um deles quase atinge Barry. Então esse Flash dessa nova linha do tempo acaba salvando o Flash e o Flash dá um sorriso assim, totalmente despreocupado com a cidade, porque agora existe um novo Flash, então ele não precisa ficar correndo pelas ruas, ficar agindo a todo momento. E essa foi uma das coisas mais interessantes que eu achei no episódio, porque você nota no Barry que ele tá totalmente despreocupado, ele fica sorrindo enquanto tem outra pessoa lá lutando por ele, sabe? Ele tá totalmente despreocupado e não tá com todo aquele peso da cidade em cima dele, sabe? Porque agora tem um novo herói, tem um novo Flash, então ele não precisa ficar cuidando de tudo sozinho, ele nem precisa se preocupar em salvar a cidade, já que tem uma outra pessoa ali pra fazer isso por ele. Ok, então a gente volta pra uma outra cena em que Barry volta pro café, a Iris tá lá. Então ele usa a velocidade pra pegar uma carteira dela, que tá meio que do lado dela ali em cima da mesa. E então ele vai usar a velocidade, pega essa carteira e usa como um motivo pra conseguir falar com ela. Ele vai até ela, fala que ela deixou a carteira cair no chão. E nisso eles começam a conversar um pouquinho. E uma das coisas engraçadas do episódio foi que ela chama ele de Gary em vez de Barry, então ele corrige ela. Aí ela se desculpa porque errou o nome dele, etc. E foi engraçado. Então ela pergunta como que vai Barry, como que está a vida dele, né? Então ele fala que ele é um cientista forense e que ele trabalha na delegacia. Então ela cita que o pai dela também trabalha nessa delegacia e o pai dela é o detetive. Aí o Barry diz, né, que ele conhece o pai dela, ele vê o pai dela às vezes, mas não fala com ele. Isso foi uma coisa bem curiosa, porque Barry era como um filho pro Joe. E de repente ele fala que não fala com ele, sabe? Eles meio que se estranham, assim. Foi
Bem estranho isso. Então Barry resolve chamar a Iris pra sair, pra tomar um chá gelado. E ele fica muito nervoso, então ele começa a falar muito rápido. Aí ela fala pra ele: você É uma gracinha, mas deveria falar um pouquinho mais devagar. Isso foi outra cena muito engraçada do episódio. E foi um episódio que tá cheio de coisas bem legais e bem engraçadas também em relação a esse primeiro contato, digamos assim, da Iris e o Barry, eles se conhecendo de verdade, já que nessa nova linha do tempo eles não se conhecem. Então a Iris aceita e o Barry fica todo feliz, né, que ele vai ter um encontro finalmente com a Iris. Então muda pra uma outra cena, que é na delegacia agora, Barry chegando na delegacia, todo feliz, e ele conversando com o capitão lá, que eu não me lembro muito bem o nome dele. Então ele pergunta onde que tá o Joe, porque ele não chegou no trabalho ainda e ele tá atrasado. O Barry diz que não viu ele ainda, mas o Barry pergunta se ele pode sair mais cedo do trabalho. Aí o capitão pergunta pra ele se ele vai ter algum encontro, e o Barry diz que não, que ele apenas vai jantar com um amigo. Logo vocês vão entender porque o amigo, entre aspas. O Barry chega em um tipo de armazém, então é aí que começam mais cenas de flashbacks, onde volta no tempo, no dia em que Barry voltou lá pra esse momento e salva a mãe dele. E ele luta um pouco com o Flash Reverso, salva a mãe dele, e daí ele pega o Flash Reverso e carrega ele pela linha do tempo e o prende nesse armazém que ele está agora nesse momento. Então foi uma cena bem legal assim, que pôde explicar o que aconteceu naquela noite quando o Barry voltou no tempo e salvou a mãe dele, ele lutou com o Flash Reverso e o que aconteceu de fato. Então volta para as cenas presentes, o Barry entra nesse armazém onde ele prendeu o Flash Reverso. Então os dois começam a falar um pouco sobre esse novo mundo criado pelo Flash, pelo Barry, né? E esse novo mundo onde o Flash Reverso deu o nome de Flashpoint, ou se você preferir, ponto de ignição. E foi uma cena que eu fiquei fiquei muito feliz assim de ver essa cena. Fiquei muito orgulhoso porque eu leio os quadrinhos do Flash, às vezes eu leio e ver tudo isso ali passando na série, tá tudo de uma forma tão legal, tá tudo se encaixando tão perfeitamente assim. E é uma série que eu amo demais. Sabe, dava gosto de você assistir. Isso foi uma das coisas mais legais de estar vendo nesse primeiro episódio da série. Então o Flash Reverso fica todo revoltado durante a conversa e ele fala que ele ainda sairá dali daquele armazém e vai destruir o Barry. Então o Barry fala, né, que tudo que ele perdeu foi recuperado, ele tem tudo de volta e ele finalmente está em casa. Então o Flash Reverso fala, né, que o Barry não tá em casa, tudo que ele está vendo é uma miragem. Essa não é a casa dele. O Barry, sabe, o Barry dá risada dele, o Barry fica com um sorriso enorme no rosto assim, pois a mãe dele tá viva, os pais dele estão vivos, sabe? Ele tem uma vida, digamos que perfeita agora, pois a família dele está viva, ele tem os pais dele do lado dele, ele continua com o trabalho dele. Então pra ele é a vida que ele queria. Então ele tá muito feliz com isso, e além do fato de que ele nem precisa se preocupar em ser o Flash, já que tem um outro Flash nessa. Então o Flash Reverso começa a falar sobre os riscos do que o Barry fez, sabe? Que tudo que ele fez, voltando no tempo e mudando essa linha, vai acabar afetando não só ele, mas também a vida de todas as outras pessoas. E ele fala também como tudo isso vai afetar ele, e que em breve o Barry vai acabar voltando ali naquele armazém e implorando para que o Flash Reverso mate a mãe dele novamente. E isso foi tenso, muito tenso. Então nisso a gente vai pra uma outra cena em que Barry entra na sua casa, encontra com seus pais, e pelo que a gente vê, aparenta uma família perfeita, assim, que nunca ocorreu nada com eles, que nunca aconteceu a morte da mãe dele ou a morte do pai dele. Então o pai dele pergunta, né, se ele nunca pensou em namorar. Então o Barry fala que ele chamou a Iris pra sair e ela aceitou, e ele tem um encontro, e fica todo mundo muito feliz. E então voltamos pra cena na delegacia, e uma coisa que eu pude notar é que o capitão é como se fosse o Joe pro Barry na outra linha do tempo, sabe? Que era super próximo, que eles sempre conversavam, etc. E isso é meio estranho de ver, sabe? Porque a ligação que o Barry tinha com o Joe era algo muito único, assim, deles, eu acho. E de repente o Barry tem isso com o Capitão e não com o Joe. Foi meio estranho ver isso. Então o Capitão pergunta pelo Joe de novo, já que ele ainda não chegou no trabalho. Então o Barry acaba arrumando uma desculpa pra tentar livrar o Joe de problemas. Então o Barry corre até a casa do Joe, e quando a gente chega lá, o Barry entra na casa, assim, ele, não só ele, eu acho que ficou chocado, mas quem tava assistindo também, porque a gente vê o Joe, assim, deitado no sofá,
a gente vê uma pessoa completamente acabada pela bebida, sabe? Então Barry fica assim muito surpreso. Então ele usa a velocidade, dá um banho no Joe, arruma ele e leva ele correndo pro trabalho. Chegando lá, ele dá oi pro Joe, assim, eles já estão no corredor da delegacia. Aí o Joe parece odiar muito o Barry, ele é super arrogante e diz que não precisa de ajuda pra manter o trabalho ruim dele, e não sabe por que o Barry tá fazendo isso. E, nossa, eu não sei nem o que dizer sobre isso. Então a Iris chega lá pro encontro, o pai dela reclama por umas coisas lá, então ela acaba pedindo desculpa pro Barry pelo pai dela. Então o Barry diz, né, que tá tudo bem, que ele se sente mal pelo Joe e pela Iris. Aí ela fala que é estranho isso, porque ele mal conhece eles. Então o Barry diz assim que é como se ele já conhecesse Joe, como se já conhecesse a Iris. E isso é uma coisa muito, muito, muito legal, assim, você vai lembrando das coisas da temporada passada, de tudo que aconteceu antes do Barry ir lá e ver com a linha do tempo. E, ai, então eles começam a conversar, a Iris pergunta sobre os pais dele, aí ele diz que estão bem, estão vivos. E daí ele fala que são pessoas super apaixonadas e que algum dia ele espera ter alguém assim na vida dele. E ele fala que sabe que a garota certa está por aí, que ele só precisa encontrá-la. E meu Deus do céu. Então enquanto o Barry fala isso sobre a garota, sobre ele ter sorte pra achar essa garota certa, a Iris fica com o olho assim todo brilhando, sabe? E daí ela pergunta tipo, Barry, de onde que você saiu? Tipo, garoto, de onde você surgiu? Como que pode aparecer uma pessoa assim? E daí ele fala que ele sempre esteve ali, e aí de repente ele sente uns sintomas assim, e aí começa um flashback na cabeça dele de todos os momentos que ele já teve com a Iris. Isso foi um dos pontos mais altos do episódio que eu achei. Esses sintomas dele, de quando ele tá tipo junto com alguém ali e ele não conhece, mas na verdade a pessoa não conhece mais ele. Aí vem esses flashbacks e ele começa a lembrar de tudo assim por um momento, e de repente ele esquece do que ele tava falando, sabe? Isso foi uma coisa bem legal no episódio também, e serviu até pra ele tá lembrando tudo que ele passou com aquela pessoa, sabe? Antes dele ter feito aquilo de voltar no tempo e mudar a linha. E foi bem legal. Então quando ele se recupera dos flashbacks, a Iris pergunta se tá tudo bem com ele diz que sim. Então vários carros de polícia começam a passar e tem vários policiais correndo. O Barry pergunta o que está havendo e a policial diz que é o rival de novo que tá atacando e que o lugar precisa ser evacuado rapidamente. A Iris acaba ficando meio agitada assim porque ela é jornalista, né? Então ela diz que precisa ir porque tem que fazer alguma coisa e que eles podem remarcar o encontro. Então ela vai embora, ela sai correndo, né, por um lado, e o Barry corre pro outro pra ir até onde o Flash está lutando com o rival. Então o Barry corre, né, e ele chega ao local onde o Flash está lutando e eles estão lutando em cima de um prédio. Então de repente o rival acaba jogando o Flash de cima desse prédio e o Barry começa a girar as mãos pra fazer um redemoinho e tentar segurar o Flash. Mas ele não consegue, acaba falhando e o Flash cai dentro de, tipo, aqueles latão de lixo, sabe? Eu não sei como que chama, caçamba, sei lá. E aí ele cai lá dentro e é isso, o Barry não consegue segurar ele, então ele acaba caindo dentro de uma caçamba de lixo. Então o Barry corre até onde o Flash está caído dentro da caçamba, então ele tira a máscara do... Ai, meu Deus, espera, pulei. Então o Barry vai até lá onde ele tá, ele vai correndo e aí então ele tira a máscara do Flash. E ele se surpreende porque ele vê que o Flash é o Wally West. E daí o Wally pergunta quem é ele, ou seja, ele não conhece o Barry também. Mas o Barry reconhece ele. Então o Wally acaba levando o Barry para sua base de operações e Barry diz que esperava ser um lugar mais seguro, digamos assim. E ele diz que nunca se sabe, né, quem pode entrar ali. Então nisso a Iris entra e fala assim, eu ia dizer a mesma coisa. Aí o Barry fica todo surpreso quando vê ela. Ai meu Deus. Amor por essa série. Então como eu disse, o Barry fica espantado quando ele vê a Iris, né? Então ela pergunta o que ele tá fazendo aí. E o Wally diz que ele tava lutando com o rival e o Barry apareceu como se já o conhecesse. Então a Iris pergunta se é por isso que ele a chamou pra sair, se é porque ela é irmã do Flash. Mas o Barry fala que não, que isso daí foi uma coincidência. Então o Wally começa a falar sobre as corridas e ele fala sobre o raio ter acertado ele e ele ter ficado em coma por alguns meses. E quando ele acordou, BUM! Ele era o Flash.
Então o Barry fala que tá mais para Kid Flash, e aí o Ali fala assim, pra não chamar ele assim, mas a Iris fala, eu te chamo assim, eu tô muito animado, sério, foi muito bom ver eles falando lá o nome Kid Flash, e ai meu Deus do céu, série maravilhosa, esse episódio foi incrível já. Não podia ter começado melhor. Então o Barry pergunta como que a Iris entrou nessa, né? Então ela diz que ela é uma jornalista e que ela decidiu que ao invés dela só ficar contando para as pessoas o que acontece na cidade, ela resolveu fazer algo de verdade. Então o Ali diz que os irmãos contra o crime. Então eles começam a conversar um pouco sobre o rival também. E o Oli fala que está aberto a sugestões, pois ele está há muito tempo tentando pegar o rival, né, mas nada dá certo, então o Barry vai e oferece a ajuda dele. Mas então a Iris diz que só existe um homem que pode ajudar eles, e essa pessoa é Cisco Raymond. Então eles chegam lá na Raymond Indústrias, né, e o Barry pergunta se ali não costumava ser o Laboratórios Star, mas aí a Iris pergunta onde Barry esteve por todos esses anos. Aí ele diz que estava correndo por aí. E o Oli fala que o Cisco fez milhões com um tipo de aplicativo, então ele comprou o prédio. Então a Iris fala que o Cisco é o homem mais rico dos Estados Unidos. Nisso, o Cisco sai com uma mulher de dentro do elevador, todo bem arrumado assim, com o cabelo penteado pra trás assim, mano. Então o Cisco vai de encontro ao trio, né, e pergunta o que eles estão fazendo ali, e aí ele fala pra mulher assim que tem assuntos a tratar e que encontra ela mais tarde. No caso, dá pra perceber que ela é meio que namorada dele, mulher, sei lá. Então o Cisco fala que disse pra eles nunca mais voltarem ali, que ele fez um uniforme especial pro Flash, pra que não fosse atingido pelo rival, pra que não acontecesse nada de mal. E ele fez esse uniforme pra que eles não voltassem mais ali e o deixassem de fora nessa guerra contra o crime. Então a Iris diz que eles precisam da ajuda do Cisco e que viu na TV, né, que o rival tá por aí correndo pela cidade, aterrorizando tudo, pra provar de alguma forma que ele é a pessoa mais rápida, viva, e que ele... E aí ela fala, né, que eles precisam da ajuda do Cisco, mas essa nova linha do tempo parece que o Cisco tá cagando e só quer o dinheiro mesmo. E então o Cisco fala, vão com Deus, parem o rival, se divirtam, mas me deixe fora dessa, é tipo isso que ele fala. Então o Cisco pergunta se ele sabe o que acontece quando se mexe com o velocista. Então ele movimenta a mão como se estivesse vibrando assim, aí ele faz tipo, bate assim na Iris como se estivesse acertando ela. E aí ele fala, é isso que acontece, tipo, relembrando o que o Dr. Wells fez com ele, sabe, naquela linha do tempo lá, que ele acerta o coração do Cisco e meio que mata ele. Enfim, isso foi uma coisa bem legal relembrar isso. Então ele fala que é isso que você ganha uma mão vibrando na sua cavidade torácica. Então o Cisco agradece e fala que ele não quer ir, que o dinheiro precisa dele. Porque é isso que ele pensa nessa linha do tempo. Então o Barry pergunta se o Cisco vai ajudar, mas o Cisco pergunta quem é o Barry, por que levaram um estranho ali. Então eles falam que o Barry ajudou o Flash. Então o Barry diz que sabe que tipo de pessoa o Cisco é e sabe que o Cisco quer ajudar as pessoas. Então o Barry cita um acontecimento com o Cisco e o irmão dele, Dante, quando ele tinha 15 anos. Então o Cisco pergunta como que o Barry sabe disso, mas Barry diz que ele sente isso, sabe? Ele sente que eles trabalhariam juntos como uma equipe e que ele sente que eles precisam, sabe, capturar meta-humanos. E que é isso que eles deveriam fazer, porque eles são um time e eles são amigos. Então novamente Barry tem sintomas e ele começa a ter flashbacks, só que dessa vez com o Cisco. Todas as coisas que ele viveu ao lado do Cisco, tipo na amizade dele quando eles foram pra Terra 2. Ele tem todos esses momentos, sabe, virando assim na cabeça dele. E é um momento bem emocionante, assim, nos episódios até, sabe, você vê tudo aquilo que aconteceu com os personagens e de repente eles não se conhecem. E meio que eles não se gostam, alguns. E é uma coisa bem legal, assim, nos episódios. Nesse primeiro episódio foi essa parte dos flashbacks mesmo, quando o Barry lembra das coisas. Então ao fim desse flashback com o Cisco, ele acaba esquecendo do que ele estava falando novamente. Então todos perguntam se o Barry está bem, ele pergunta o que ele estava falando. E a Iris pergunta, tipo, o que tá acontecendo com você? E aí o Barry diz que não tem certeza. Então nisso já vai pra outra parte, que será a nossa parte 2 do vídeo. Então é isso, gente, essa foi a parte 1 da análise do episódio 1 da terceira temporada de Flash. Espero
espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá uma curtida aí no vídeo, vai ajudar bastante. Comenta o que vocês acharam do episódio 1 de A Flash. Se inscrevam no canal se vocês forem novos por aqui. E no próximo vídeo eu faço a parte 2 dessa análise, ok? Pra não ficar muito grande. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então até o próximo vídeo aqui no canal e tchau!